Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até a data de hoje. Fonte, site planalto.gov.br. Continuação ao Código Civil, capítulo 5, da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. 4. Não revestir a forma prescrita em lei. 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 7. A lei taxativamente o declara nulo, ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: inciso 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Inciso 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Terceiro, as instruções particulares foram antedados ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhes couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico for nulo, contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor o que teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Por incapacidade relativa do agente. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável
nos termos do artigo 172 a 174. Importa na extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispuser o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que alegaram, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se anulação do negócio jurídico, contado, inciso 1, no caso de coação do dia em que ela cessar, inciso 2, de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3, no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 dias, a contar da data de conclusão do ato. Artigo 180. O menor entre 16 e 18 anos não pode eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por sua obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas como equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida. Se esta for separável, a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a dessas não induz a da obrigação principal. Título 2 dos atos jurídicos lícitos. Artigo 185. Os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se, no que couber, às disposições do título anterior. Título 3 dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Este vídeo já vai começar.
Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Civil, título 4, da prescrição e da decadência. Capítulo 1, da prescrição. Seção 1, disposições gerais. Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, e nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro. Depois que a prescrição se consumar, tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegaram oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição. Inciso 1. Entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Inciso 3. Entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição. Inciso 1. Contra os incapazes, de que trata o artigo 3º. Inciso 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou do Distrito ou dos municípios. Inciso 3º. Contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição. Inciso 1. Pendendo condição suspensiva. Inciso 2. Não estando vencido o prazo. Inciso 3. Pendendo ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que já deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.
Inciso 2º, por protesto nas condições do inciso antecedente. Inciso 3, por protesto cambial. Inciso 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Inciso 5, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 6, por qualquer ato inequívoco, onde que extrajudicial que importem reconhecimento do direito do devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida e começa a correr da data do ato que o interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais co-obrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4 dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano, inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2º. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. Alínea A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. A linha B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3º. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4º. A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se venceram. Parágrafo 3º. Em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis do prédio urbanos ou rústicos. Inciso 2º, a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3, a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5, a pretensão de reparação civil. Inciso 6, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição.
Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. A linha A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. A linha B. Para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. A linha C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições da lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5. 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes do instrumento particular, público particular.